Inverno de Curitiba é uma graça. Eu não sei se você concorda comigo, eu espero que sim. A gente tem buffet de sopa, feirinha na Osório, na Santos Andrade e, claro, muito pinhão, muito quentão, só da melhor qualidade. E nesse ano, no dia 27 de julho a 4 de agosto, acontece a 12ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, com muitas atrações culturais e, o melhor, gastronômicas. Então a gente já vai trazer para você todos os detalhes que eu sei que você está querendo saber. Mas antes, deixa eu me apresentar. Prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente é o Evandro Soares e quem coordena o estúdio é a Josiane Ritz. Último lembrete, antes da gente começar a conversa, é que a gente está disponível nas principais plataformas de podcast. Então, em vídeo no YouTube, em áudio no Spotify, no Amazon Music e no Google Podcasts. Então, eu tenho a honra de estar aqui comigo. Estamos aqui com a presidente da Rede Empresarial Centro Histórico de Curitiba, Maria Lopes Bonamigo. Muito bem-vinda! Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Imagina! E para completar, a vice-presidente da rede, a Carla Sotomayor, também. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, agradeço o convite. Imagina, muito legal ter vocês aqui. Eu acho que com duas pessoas sempre fica mais animado também. Então, para começar, eu queria saber um pouquinho do background de vocês. Vou começar com você, Maria. Antes de você entrar na rede, você já era ligada ali ao ramo gastronômico, é isso? É isso, verdade. Na verdade, começando, eu sou cearense, né? Olha só! Curitibana de coração. Saí do Ceará com 18 anos, morei 18 anos no Rio de Janeiro e agora já estou indo para os 18 aqui também, né? Que legal! Tem um restaurante chamado Jeito Mineiro, ali na rua Riachuelo, há 16 anos. Estamos com uma segunda unidade na Vicente Machado, né? Já vai para 6 meses. E agora, entre uma hora e outra, consegui abrir uma loja de brechó, então Algo eu super vivo curitibano também. Super curitibana. E, assim, eu sou apaixonada pelo centro, então tudo que eu posso, se a gente pode investir, é no centro histórico. Que legal, que legal. Então já tem aí gastronomia, também a parte ali de brechó, que a gente tem agora, a gente fez um caderno de manias curitibanas por aniversário do jornal, e uma das manias é brechó. Curitibano ama brechó. Então muito legal saber que você tá aí nessa lida já há muito tempo. Fica o convite pra você conhecer. Ah, claro! Pertinho do Cine Passeio ainda, né? Então fica. Olha, uma super! delícia. Que legal. E você sempre viveu o centro histórico? Você sempre gostou de viver o centro histórico? Quando você foi pela primeira vez, já te encantou, assim? Na verdade, a gente veio do Rio de Janeiro. Meu marido ele teve um AVC aos 27 anos de idade, a gente morava no Rio. E aí a família dele é toda do interior do Paraná. Então, o que a gente fez? Vamos pro Paraná, porque a tua família tá lá, eu não tenho ninguém no Rio de Janeiro. Então, viemos para cá. E o intuito era abrir alguma coisa, né? E a minha vida inteira eu trabalhei na área de gastronomia, né? Só que como funcionária, CLT. Então, aí a gente trabalhei de atendente, trabalhei de auxiliar de cozinha. Quando a gente foi abrir um negócio, eu falei, cara, o que a gente sabe fazer é restaurante. E aí, quando foi para abrir o Centro Histórico, foi uma das escolhas por 2 motivos. Primeiro, ali é onde tudo acontece, né? A gente olhava, nossa, aqui tem muita gente transitando, então significa que aqui é o coração pulsante da cidade. E depois, tem o turista, né? Então, a gente juntou a clientela das lojas, mas o turista estava chegando, então não tem como dar errado, né? E realmente, foi um período muito gostoso, né? E foi aí que nasceu o Jeito Mineiro, ali no centro. Legal. Também moro ali. Eu falo que o centro histórico é o meu quintal, porque eu trabalho, eu empreendo e eu ainda moro ali. Então, eu sou apaixonada pelo centro histórico. Sim, não consegue ficar longe. Não! Vou falar assim, sabe a minha rua tal? Não sei, amor. Se tu me perguntar 15 de novembro até ali a 13 de maio, me pergunta tudo que eu sei. Porque ali é o meu reduto. Que legal, que legal. É. E você, Carla, você é curitibana? Qual que é o seu background? E também aí no mundo turístico, né, do turismo. Você já tinha um pezinho ali? Já tinha. Eu não sou curitibana, mas sou paranaense, Foz do Iguaçu, então, né, nasci no berço ali de turismo, né, a Tríplice Fronteira, e tive uma oportunidade de vir trabalhar em Curitiba, há exatamente 22 anos atrás, justamente focado mesmo nessa expansão de meios de hospedagem aqui, não só em Curitiba, mas no estado do Paraná. E eu já tinha um sonho de ter o meu meio de hospedagem, né? Eu trabalhava numa rede internacional e a ideia realmente era de eu ter um meio de hospedagem. E também, minha primeira oportunidade aqui, trabalhando em Curitiba, foi morar também no centro da cidade, né? Ali próximo à Praça Osório. Então, me encantou, é um marco, né? Então, assim, naquela época era muito gostoso de estar passeando, de conhecer as feiras. Então, o centro, a Rua 15, me encantou. E eu
foquei mesmo no meu objetivo de ter um meio de hospedagem. Então, agora eu tenho há 10 anos já, né, o Hotel Blumenau, que é o hotel mais antigo do setor histórico de Curitiba, quase completando 50 anos aí daqui a pouquinho. Que legal. E a gente, assim, para mim é muito satisfatório, né, a gente receber pessoas não só do Brasil, de todas as regiões, inclusive agora a gente vê uma demanda maior do pessoal do Nordeste, Norte, que eu acho que perderam um pouco o medo do frio, né? Sim. Mas eles adoram o frio. Hoje mesmo tinha 2 cariocas comprando cachecol para levar para a família lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é muito gostoso. E eu conheci a rede empresarial logo que eu adquiri o hotel. Eu estava me sentindo um pouco sozinha ali na região, né? A gente está ao lado do Shopping Miller. E eu conheci, através do Sebrae, a rede empresarial. E, assim, foi amor à primeira vista. Que legal! A gente conseguiu se conectar, né? De expandir esse trabalho que eles, né? Que toda a rede faz, de melhoria mesmo para o nosso setor histórico, né? O nosso patrimônio da cidade, que eu já me considero quase uma curitibana, porque eu casei com um curitibano também, né? Então, que legal! Foi bem legal esses laços aí. Então, vamos falar sobre a rede empresarial, né? Principalmente para quem não conhece. Como é que vocês costumam explicar o que é rede empresarial? A rede, ao mesmo tempo que é difícil de explicar, é muito fácil, porque quando ela nasceu, ela veio junto com a revitalização do Paço da Liberdade, né? Na verdade, foi um trabalho, prefeitura, Sistema S, Sebrae. A ideia da rede foi criada para que a gente pudesse estar aí cuidando dos comércios para dentro. Na verdade, foi um trabalho do Sebrae, né? De conectar esses empresários para que eles pudessem estar ali se capacitando, né? Porque quando foi revitalizado o Paço, a ideia é que aquilo tudo ali ia se transformar, né? E como se transformou, na verdade? Há quanto tempo isso? O processo da revitalização começou, acho que ali em 2008, começou os primeiros passos, mas a rede mesmo nasceu em 2012. Ok. Né? Mas já veio aí com uns 2 anos de trabalho, que foi um trabalho bem específico para... Então, a princípio a gente juntou, a gente e o Sebrae, né? Na verdade, eu falo a gente porque foi o Sebrae e a gente estava junto, né? Hoje, essa base que tem, ainda são muitos os sócios fundadores. Né? Que legal. Então, quando foi criado, foi exatamente para isso. Vamos preparar os empresários para receber essa gama de turista que está vindo, né? Em todos os sentidos. E o tempo foi passando, a gente foi percebendo que a rede poderia ser maior, né? Que essa história de porta para dentro já não cabia mais para a rede. Todas as conexões que a gente foi fazendo com o poder público, a gente foi entendendo que a gente tinha uma obrigação, digamos assim, de cuidar do setor histórico. Né? Eu sempre falo cuidar do setor histórico dá uma relevância muito maior, mas é isso mesmo que a gente faz, dentro daquilo que está ao nosso alcance, desde segurança pública, iluminação, né? O que a gente vai trazer de evento interessante para a cidade, porque a rede ela também veio nesse contexto, os empresários têm muito isso, né? Voltar a fazer eventos para as famílias, porque o centro histórico ele já é vivo por si só. Eu falo que o centro histórico ele é 24 horas, né, no ar. E a gente precisava trazer evento para as famílias, porque para os jovens já tem, em todos os lugares. E aí a gente começou a criar eventos voltados para que as famílias da região metropolitana, né, a pessoa que muitas vezes não conhecem o centro de Curitiba. E a gente começou a descobrir nisso, porque quando a gente fez o primeiro evento, que foi o Centro Histórico Divertido, que era exatamente trazer as famílias para a rua, as crianças curtirem a rua, conhecer a história do que era o centro histórico, cada pedacinho que tem ali, desde seus museus, suas igrejas, né? As histórias das calçadas, nós temos calçada com história. A São Francisco mesmo, quando foi revitalizada, ficou ali, tem umas argolinhas que a gente não presta atenção, que a gente vai sabendo depois, né? Cada ali foi deixado exatamente nesse intuito de contar uma história. Então, se você prestar atenção no centro histórico, eu falo que costuma ser um museu a céu aberto, aonde você para, cada prédio daquele, o próprio Paço da Liberdade, eu fico encantada quando você escuta que ele, na verdade, quando ele foi criado com a frente para Riachuelo, ainda não existia a cidade para cá. Mas eu não me lembro o nome do prefeito, foi governador, não vou nem entrar nesse mérito porque eu vou falhar com os nomes. Mas ele já pensava, a cidade vai crescer para lá, então nós temos que fazer uma frente para lá também. Então, se você olhar o Paço hoje, ele tem 2 frentes. Então, assim, tudo é história.
né? Então, como preservar isso e como contar essa história para o próprio curitibano que não conhece? E a Sim. rede está fazendo muito esse papel. Como você mesmo falou da nossa rede social, entra lá, tem muita informação. Muita. Até para o próprio turista. Hoje ele Sim. procura informação sobre o centro histórico a respeito da nossa rede. A gente recebe muito e-mail, né, não, Carlinha? No próprio e-mail da rede, buscando informações de equipamentos da prefeitura. Olha só. É muito interessante isso. Então, a gente também tem esse trabalho de informação ao turista, digamos assim, né? Então, assim, esse foi o intuito da rede. Trazer esse olhar mais apurado, trazer o holofote para as coisas boas que tem no centro histórico, cuidando dos seus associados. E eu sempre falo, existem os associados, porém, todo o comércio, ele se beneficia com o que a gente faz. Porque quando a gente faz os nossos eventos, o público ele não vem querer saber se no Jeito Mineiro está acontecendo alguma coisa, se na Carlinha tem, ele quer conhecer o todo. Sim. E aí ele vai ali um pouco mais para frente, para 15 de novembro, para as praças. Então esse é o contexto, esse é o intuito da rede, né? Sim. Que é trazer esse olhar para o próprio curitibano. E agora o turista está muito focado em todos os eventos que a gente faz. Eles têm esse olhar também, essa procura. Né? Então, a rede é mais ou menos isso. É cuidar do centro histórico dentro daquilo que a gente alcança. Algo que eu achei muito interessante, que eu vi bastante na rede social, era promover o comércio local e essa troca entre os empresários. Você comentou, né, que você se sentia muito sozinha. Sim. Como foi para você esse momento de troca, esse momento de poder conversar com outro, que às vezes não é exatamente do ramo da hotelaria, mas é de um outro ramo que pode ser interessante também. Como foi para você essa troca de experiência mesmo? Olha, foi um grande aprendizado, né? Porque, como você mesmo citou, são vários ramos, né? Então, a gente tem hoje dentro da rede cafés, né? Lojas, nós temos os restaurantes, os bares, meio de hospedagem. Então, tem esse leque. Casa de artesanato. Casa de artesanato também. Temos pub, enfim, né? Então, assim, essa diversidade, né, de comércios ali, e são comércios a maioria tradicionais da cidade, né? Sim. Então, assim, toda aquela gama que eles têm, já passaram, eles acabam, né, de uma forma ou de outra, sempre nos apoiando quando a gente está com alguma dificuldade. E esse foi o ponto, né, que me deixou, assim, muito feliz de participar da rede empresarial, de estar na associação, né, contribuindo também para a melhoria do nosso setor, do bairro, né, a gente fala assim, nós cuidamos dentro da nossa empresa, mas também a gente cuida fora da empresa, né, então hoje a gente faz esse papel, os associados, nós temos as nossas reuniões, e dentro desse grupo, eu tive a oportunidade também da gente nós criamos uma central de negócios. Então, hoje a gente faz compras coletivas, né? Que isso também, pensando até na questão do meio ambiente, a nossa preocupação, a gente está com um projeto novo aí, piloto, que não podemos falar ainda, mas tá andando. Que legal. Mas é toda essa preocupação realmente, e com isso, a gente trabalhar melhor, né? Dentro das nossas empresas, com os nossos colaboradores. Temos a parceria do Sebrae, do Senac, da FEComércio, né, do Instituto Municipal de Turismo, da Fundação Cultural, de toda, né, hoje a prefeitura a gente como utiliza um bastante todo. os órgãos. Uma baita rede de apoio, né? A rede tem hoje, ela tem uma cadeira dentro, né, do Instituto Municipal de Turismo, uma cadeira de conselho, então nós estamos lá também contribuindo para a melhoria do turismo da cidade, que a gente entende, né, que é bem interessante para todos nós. Agindo lá dentro, né? Agindo lá dentro, sim, e somos assim, sempre quando a gente dá as nossas dicas, né, eles sempre estão aí buscando que seja realizada. Também a rede empresarial, o ano passado e esse ano, o ano passado conquistou a utilidade pública municipal e esse ano a utilidade pública estadual, né? Então, a gente vem crescendo também nessa questão de trabalhar também com entidades, né, Maria? Assistenciais, a gente também tem esse papel, né? Social, para cuidar do próximo, não só também das nossas equipes, a gente fala não só porque a gente sempre cuida, né, das nossas equipes, e de fato é um grande aprendizado, porque a gente também faz viagens para outras cidades, a gente sabe que Curitiba hoje
ela tem o nosso setor histórico, assim, o centro histórico da cidade é um dos mais preservados do Brasil, né? A gente fala isso com bastante propriedade, porque a gente já visitou vários centros históricos do Brasil, e assim, trazendo também ideias de melhorias, né? São viagens que a gente faz com outros empresários também, né? A Maria acabou de Dá para chegar aprender muito, né? Muito, bastante. Então, tudo isso vai agregando, você vai Sim. criando novos valores para sua empresa, você vai trazendo o comércio local também para dentro da rede, né? Os nossos vizinhos, eles entendem que é importante também, né? A gente ter esse apoio, como a Maria falou, a gente tem ali, nós estamos ali, mas os vizinhos ao redor também se beneficiam, né? Das nossas ações. Como a Maria falou também, é muito vivo, né? Sim. Então, surgem negócios, por exemplo, imagino que da pandemia para cá, devem ter surgido novos negócios, né, do fim da pandemia para cá. Então, eu queria perguntar como fazer para ser um associado, se a pessoa está escutando a gente aqui, tem interesse, também se identifica, né? Puxa, eu tô me sentindo um pouco sozinho, um pouco isolado. Como que faz para conseguir entrar em contato? Eu vou só fazer um adendo aqui rapidinho. De viagem de bench, nós já fizemos 9 viagens de benchmarking. Que legal. Uma internacional, sempre voltado na preservação do centro histórico, né? Sim. O que as outras cidades estão fazendo para que mantenha, né, o centro histórico vivo e atrativo, porque não só vivo, mas atrativo, né? Como eu costumo dizer, o centro histórico ele é um lugar de passagem. Todo mundo que vem trabalhar, mais 4 horas está todo mundo indo para casa. Então, como fazer, como reter esse público ficando aqui e deixando esse lugar interessante? Então, a gente sempre faz essas viagens voltadas a isso, né? Uma das viagens que nós fizemos, que para nós foi muito rico, né, em informação, foi a Medellín, né? Então, foi maravilhoso. E agora a última que eu fiz foi para Minas Gerais, BH, também fomos conhecer toda a parte gastronômica, a identidade cultural e culinária, que eles trabalham bastante. Então, assim, a gente está sempre trazendo e isso sempre repassando aos associados, né? Porque é o mais interessante, é essa divisão de conhecimento. Sim. Entre nós da rede, a gente não tem esses milindres. Tudo que a gente tem de conhecimento, eu tenho um fornecedor disso, passa-se para todo mundo. Nós temos vários grupos que fazem parte dessa rede de apoio. Inclusive, tem um grupo criado chamado Currículo, que é exatamente, chega a pessoa com currículo para mim, eu não preciso, mas eu jogo ali e tem alguém precisando. Então, assim, eu acho que a rede hoje é muito mais esse apoio ao empresário, que eu falo que empreender é muito solitário. Então, quando você tem uma rede de apoio, que você divide as tuas dores, que tu divide as tuas vitórias também, porque não, às vezes tem um outro associado falando, eu tô abrindo um comércio, não sei aonde, cara, todo mundo comemora, todo mundo, sabe, elogia, fala no grupo. Eu acho que isso é muito importante. E a nossa rede, ela não tem essa coisa desses milindres, sabe, guardar segredo. Não tem. Né? E a parte de presidência ou algum cargo, na verdade, é mera formalidade. Porque, na verdade, ali todo mundo trabalha de igual para igual, né? A gente sempre fala, é porque precisa ter, como uma rede formal, a gente precisa ter esses cargos. Mas, na verdade, todo mundo trabalha de igual para igual. E como fazer para se associar à rede é muito simples. Eu sempre falo que, primeiro de tudo, você tem que estar apaixonado pelo centro histórico. Isso é fato. É um bom pré-requisito. Um bom pré-requisito. Segundo, não olhar para o seu próprio umbigo. Pensar que uma associação como a nossa, né, a gente trabalha para o todo, né? As nossas empresas, entre aspas, são as que menos se beneficiam. Quando eu digo nesse sentido, não é que a gente não se beneficie, mas é que assim, Carlinha e todos os associados, que aí tem o Bar do Alemão, que está há anos, Luz, né? Tem o Quintal do Monge, Oriente Árabe, Ostra Bêbada, a Caiçara, e por aí vai. São N pessoas que estão ali há muito tempo. Casa do Fumo há 60 anos. Então, assim, são empresas que estão ali há muito tempo, né? Então, a gente tem todo esse cuidado, né, com o centro histórico. Então, se você quer fazer parte de algo maior e trabalhar para o todo, é sempre bem-vindo. Né? Então, não importa o teu comércio, importa que você tenha esse olhar do cuidar do outro e não esperar que venha só para você. Tem gente que fala, a gente vai entrar, mas você consegue consertar a nossa rua? Não. O que nós fazemos é juntar as nossas dores, as nossas demandas e levar para os órgãos competentes. É segurança, vamos levar para a segurança pública. É iluminação, vamos levar no setor. Encaminhar as demandas. Né? Coisas com vereadores, marcamos reuniões com vereadores e conversa e tal, e levamos as nossas demandas. Então, é assim que a gente trabalha, né? A rede trabalha para o todo. Perfeito! Agora vamos falar de coisa boa, falar de festival de inverno.
Eu queria saber, antes da gente falar do festival desse ano, né, da 12ª edição, quando que veio essa sacada de, puxa, eu acho que a gente tem aqui um momento do ano que é muito interessante pra gente explorar, principalmente, óbvio, quando eu falo explorar num sentido bom, Sim. Principalmente quando a gente pensa na capital mais fria do Brasil, como vocês tinham comentado. Quando que surgiu essa ideia? Vocês estavam lá já? Eu sou sócia fundadora, né? Então, eu coloquei o tijolinho lá. A Carlinha chegou um ano depois? Carlinha? Ah, mas no início também. Sim, não, a Carlinha estava na construção. Na verdade, a Carlinha é um dos pilares fortes da rede, né? Eu falei esse ano, quando a gente foi... Porque eu estou na minha segunda gestão, né? E a minha primeira foi em 2017, se não me engano. Aí agora eu estou de novo. Eu falei, eu quero você do meu lado. Só vou me candidatar à presidência se você estiver comigo. Baita dupla, hein? Então, assim, primeiro que a gente tem essa conexão, né? Claro. Geminianas, fala pelos cotovelos. Né? Quase perdemos o endereço, porque a gente vinha falando tanto que você sempre olhar o número. Foi passando aqui na frente. Passamos reto. Então, assim, e a gente tem essa amizade de muitos anos e muitas histórias, né, pessoais e empresariais que a gente, assim, divide. Então, tem uma conexão mesmo. Então, acho que isso fortalece bastante. E o Festival de Inverno, ele veio, nós estamos indo para a 12ª, ela veio logo em seguida ao Centro Histórico Divertido, que foi nosso primeiro evento. Depois a gente pensou, cara, a gente tem que criar alguma coisa para o inverno, que não existe nada em Curitiba falando do inverno. Como que pode uma cidade, a capital mais fria do Brasil, não ter nada referente ao inverno? Como existe, por exemplo, para o Natal, que existe bastante. É muito isso. E aí a gente pensou, o que a gente faz? Vamos juntar, vamos fazer aqui do jeito que dá, buscar os parceiros que a gente já tem até hoje. E, assim, a gente tem uma grande vantagem. Eu acho que a rede, por ela trabalhar tão seriamente em tudo que a gente faz, porque hoje a gente zela muito por o nosso nome, que a gente está envolvido em vários setores. Né? Então, quando fala da rede, todo mundo fala a rede, legal, é o pessoal que trabalha sério, né? E aí, todos esses parceiros vieram conosco, né? E a gente começou a criamos o nosso primeiro festival de inverno, que foi tudo dentro dos estabelecimentos. Né? Depois a gente foi crescendo. E a ideia era exatamente essa, era de novo trazer o turista curitibano. A gente sempre pensava no turista curitibano, né? Sim. O cara que está aqui que não conhece o centro, né? O que a gente vai fazer? Depois a gente foi percebendo que o turista de fora também queria conhecer a capital mais fria do Brasil, né? Sim, e o que você comentou, né? Das cariocas, por exemplo. Exatamente. E aí começamos a criar pratos, sempre trazendo essa referência do Paraná. A gente traz muito isso, a história do Paraná, a história de Curitiba, a história do Centro Histórico. Então, tudo para nós tem que fazer sentido. E é sempre valorizando a história do Centro Histórico e seus povos. Em todas as edições que nós fizemos, tinha sempre esse cunho, né? E no meio disso tudo, a gente também tem o cunho social. É sempre pensando, de novo, né? Pensando na rede, mas pensando no próximo. Sim. Então, a gente está sempre, né, dividindo com as pessoas a beleza que é o Centro Histórico, né? Teve um ano que a gente fez uma coisa que foi muito bacana, que a gente trouxe, com a parceria da prefeitura, trouxemos pessoas de idade que moram em asilos. Nossa, foi a coisa mais linda da minha vida que eu assisti. Que emocionante. Teve peça de teatro, teve uma violinista que é nossa associada, que fez um show lindíssimo, aquelas senhorinhas de 90 anos que estão naqueles lugares há muito tempo e não saem, né? Pela mobilidade mesmo, porque também tudo isso é um trabalho muito sério que o pessoal da prefeitura trouxe ônibus adaptado e o pessoal cuidando. Então, assim, não é fácil. Mas a gente conseguiu trazer ali para o Memorial, foi uma coisa lindíssima, o Teatro do Memorial. Aí depois servimos um café, tinha senhorinhas dançando, cara, foi maravilhoso. Então, assim, todo ano a gente traz esse cunho também para inserir as pessoas que não têm acesso dentro do nosso festival. E o festival foi aí, né? Foi crescendo, já também na 12ª edição. É tanta coisa bacana que acontece que a gente nem consegue, assim, numerar. Mas a gente sabe, é sempre o resultado positivo. Sim. E hoje o Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba já está aí para o próprio turista externo que já vem procurando. No calendário. Calendário da cidade. Isso mesmo. Olha. E a gente tem uma parceria com o Freewalk, que é muito bacana, porque eles também fazem esse trabalho com os turistas. De resgate histórico. E o próprio turista, dentro do nosso Festival de Inverno, a gente tem essa parte, que é ter como chama? O percurso do Freewalking é especial para o Festival de Inverno. Sério? A gente escolhe os assuntos, né, Carlinha? Esse ano o nosso tema é raízes culturais, né? E o Freewalk, ele vem com essa
nos brindar, né? Eu falo a todos nós, porque aí ele sempre traz um circuito diferente, porque eles fazem toda semana, né? E eles vêm com essa ideia sempre do nosso tema do ano, né? Que legal, Então, e pensando que, por exemplo, o Free Walk não é uma empresa, né, física, não é uma loja, mas é um tipo de serviço, um tipo de programa turístico que São tem tudo a outros ver com o apaixonados centro. por Curitiba, né? Eu falo que eles têm muito, essa conexão deles com a gente é muito rica e ao mesmo tempo muito gostosa, porque eles têm o mesmo olhar para a cidade, né? Que é mostrar para o turista, tanto o curitibano, que tem muito turista curitibano que faz esse percurso. Sim. Sabe? Para conhecer a história de... Um dia eu vi eles fazendo ali na matriz, na igreja matriz, entrando por dentro dos caminhos que a gente não sabe. Cara, aquilo é fantástico, meu Deus. Então, assim, vem para enriquecer. Então, o intuito desses festivais são esses, além da gastronomia, lógico, né? E a gente sempre foca na gastronomia curitibana, né, paranaense, para fortalecer essa identidade mesmo. Né? O trabalho é esse, fortalecer a identidade culinária do centro histórico de Curitiba, do Paraná como um todo, né? O pinhão normalmente é uma das bases que a gente usa, né? As estrelas. As estrelas. Então, assim, eu acho que os dois festivais, tanto o Centro Histórico Divertido quanto o Festival de Inverno, traz muito essa ideia do fortalecimento da história do Centro Histórico de Curitiba e suas empresas que estão aqui, ó, há séculos. E vocês comentaram, né, de algumas, por exemplo, o Free Walking é uma atração cultural, e a gente tem atração cultural como peças e outras. Como é que funciona isso? Porque eu não sei se a programação já tá 100% fechada, mas tem alguns spoilers aí que dá pra dar pra galera ficar bem animada. Rainha, você... Tem os grupos, né, folclóricos. Então, assim, por questão de ser, né, essa parte de raízes culturais, então a gente está trazendo esses grupos folclóricos para o evento, que vai ser muito bacana tê-los conosco. Então, essa parte cultural. Temos também uma participação especial dos nossos produtos, né, estaduais, que já foram contemplados com os IGs, que é a identificação geográfica do Paraná. Então, isso é bem importante para que a gente reforce isso, né? Que nós temos que consumir, inclusive até um adendo aqui. Claro. Eu comecei a servir agora bolo de erva mate, bolo de pinhão, né? No meu café da manhã, no hotel. Então, já é um diferencial também para o turista que ele comer, né? Assim como ele vai no restaurante ou no bar, que tem uma cerveja artesanal, que tem um vinho, né, daqui da nossa cidade, ou do nosso estado, cachaça de Morretes. Então, tudo isso a gente também está trazendo, né, para o nosso festival esse ano, contemplando tudo isso, né, de que as pessoas, aquelas que já conhecem a nossa cultura, mas os turistas também conhecerem um pouquinho mais. Porque acho que sempre quando a gente viaja, a gente quer entender, né, aquele estado, aquela cidade, você quer aproveitar, né, o máximo dessa experiência, né? Eu digo que é uma experiência, né? Então, a gente está trazendo isso com muito carinho, não só para os moradores de Curitiba, mas para os nossos turistas que vêm de tão longe, né? Sim, é uma experiência aí de todos os sentidos, né? No olfato, no paladar, na audição. Acho que é uma experiência bem completa, né? Isso. Leva o Paraná na memória e na bolsa. E pros parentes. E pros parentes. Para os parentes, para eles voltarem. Exatamente, perfeito. Atiçar. Sim. Né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre, mas eu queria encerrar perguntando para vocês. Eu vou perguntar primeiro para Maria, depois para Carla. Tá. Se você pudesse dar um motivo para a pessoa participar do festival, seja um turista de fora ou um curitibano, por que alguém, né, deveria levar a família para o festival de inverno? Eu acho que primeiro você vivenciar algo ao ar livre, porque hoje a gente está tão fechado dentro das nossas casas, dentro dos shoppings, e não é que você não vá, mas assim, é uma experiência diferente, sim, né? Aí você vai num festival desse, você tem a culinária ali nas barraquinhas, conhecendo, como a Carlinha falou, as IGs, né? E todos os pratos criados para o festival, boa música, né? Um ambiente super tranquilo, e ainda no meio do centro histórico, cara, no meio de uma cidade, sabe o que é isso? Você montar
um evento com gastronomia, com música, com cultura, né? No meio de uma cidade. E você curtir tudo isso como se você estivesse no quintal da sua casa, né? Uma família, é um privilégio. E Curitiba ainda nos permite isso. Sim. Eu falo que eu sou uma cearense de sangue, sou apaixonada pelo meu estado, não menosprezo, mas hoje eu vivencio muito Curitiba e me sinto uma curitibana de coração. E valorizo muito a vida que temos aqui em Curitiba. Eu moro aqui no centro, o meu quintal é um passeio público, onde você tem numa cidade um parque daquele ali para você andar. Então, assim, curtir o festival de inverno é trazer a tua família pro parque e comer, e ouvir música boa, e sair, conhecer o ponto histórico que está ali do lado, a igreja que tem uma história, o museu que está ali nas tuas costas, o Belvedere que está ali na tua frente, as ruínas que está ali do lado. Então, cara, é um dia... né? Serão 3 dias para você vivenciar o centro histórico com tudo que tem de melhor, né? Vou falar, centro histórico, cara, é o centro histórico de uma cidade, de uma grande cidade, de uma capital. Mais curta, não se prive, não deixe de ir, levar seus filhos, levar sua mãe, que é um lugar que dá para levar com tranquilidade, que tem estacionamento próximo. Então, o convite é esse, venha viver o centro histórico, que vale a pena cada segundo. O difícil é achar um motivo para não ir, né? Eu acho que mesmo que procura ainda não vai achar. Não vai achar. E para você, Carla? Bom, depois disso tudo, né? Fica até difícil. Eu acho que fica difícil. Mas, assim, a experiência mesmo, né? Eu acho que trazer as crianças, as famílias, a gente, né, vai ter essa programação também para as crianças, não só para os adultos, né? Mas para as crianças, que a gente entende que elas também participando, conhecendo um pouco mais do nosso patrimônio, né? Histórico e tão bem preservado que está hoje, né? A gente tem que realmente fazer com que eles tenham essa experiência, e é uma experiência única, porque todos os anos os nossos festivais, eles acabam mudando um pouco, né? E fazer com que no próximo ano eles retornem e estejam conosco novamente. Então, o convite a toda a população de Curitiba, né, todo o Brasil aí, até outros países que possam estar aqui aproveitando esses dias conosco no setor histórico de Curitiba. Perfeito. Eu vou fazer só um acréscimo, que eu acho que a gente acabou esquecendo, que o festival serão 10 dias, tá? Sim. 3 dias de feira, porém os outros 7 serão dentro dos estabelecimentos dos associados da rede, e todos eles com uma programação, né? Esse ano a gente criou um prato específico para cada estabelecimento, que é a sopa. O prato, o ingrediente principal tem que ser o pinhão, não abrimos mão disso. Cada um vai criar uma base para a sua sopa, para o seu creme, mas o pinhão é a estrela. E desse valor dessa sopa serão R$2 destinado à ULI, que é a Universidade Livre do Esporte. Como eu te falei, a gente tem esse cunho social, né? Isso mesmo antes de qualquer entendimento né, da rede, a gente já tinha isso porque fazia parte de cada empresário. Sim. Então, é mais essa observação aí, que não termina nos 3 dias. Quem quiser continuar a curtir aí as empresas, vai estar tudo lá nas nossas redes sociais. É isso que eu ia perguntar, se a pessoa está interessada, está escutando aqui, quer ter mais informações detalhadas ao longo do tempo, porque ainda falta um tempinho para a gente chegar lá. Sim. Pode acessar, então, no Instagram, é um bom lugar. Instagram, o site e o Facebook. A gente tem as 3... A gente vai deixar aqui na tela os 3 para caminhos. Vocês. Então, lembrando aqui, ó, pessoal, dia 27 de julho a 4 de agosto, memorizem essas datas e se planejem, viu? Que é importante. Então, muito obrigada pela participação de vocês, meninas, foi ótimo. Muita vida longa ao Centro Histórico. Obrigada, agradecemos a oportunidade. Imagina. A gente que agradece essa oportunidade de falar da rede, falar do Centro Histórico, né? Eu acho que para a gente é sempre um grande privilégio. Eu me sinto uma privilegiada. Imagine uma cearense falar do Centro Histórico de Curitiba. É porque tem muito amor mesmo. Então, assim, é muito amor. Eu falo que eu tiro foto da minha janela, que fica bem em frente ao Paço, aí todo dia eu falo, meu príncipe, né? Meu príncipe é o Paço da Liberdade, porque eu sou realmente uma apaixonada por Curitiba e trabalho cada dia, cada coisa que eu posso valorizar, e a rede traz muito isso. Eu acho que isso está muito na veia do associado. Por isso, quando você perguntou assim, qual é a primeira, né, o que tem que ser associado, é amor ao Centro Histórico. Se você tiver, já está bem-vindo. O resto você vai aprender conosco. Fechou, né? Fechou. Muito obrigada, meninas, mais uma vez.
com certeza estarei lá dia 27 de julho. Ótimo. E vou procurar vocês lá também. Nos procura, estaremos lá. Estaremos lá. Muito obrigada. Muito obrigada a você também que escutou a gente aqui até o final. Não esquece de deixar um gostei, deixar um comentário e também de comentar aí se você vai estar lá ou não. A gente quer saber e quais outros assuntos que a gente pode trazer aqui pra mesa, viu? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.